Iniciou a gravação. Beleza, nós estamos na 6.4, que fala de programas. Lembrando que hoje nós temos aula, amanhã não tem aula. Amanhã é para vocês estudarem para segunda-feira vocês estarem, né, semana que vem, vocês estarem com o assunto mais fresco na cabeça, tá? Bom, hoje eu quero mostrar para vocês aqui a ISO, né, a norma ISO 31000, tentar falar um pouco dela aqui rapidamente, para vocês começarem a conhecer a norma, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Só que eu tenho essa norma aqui, ela é de 2009, tá? Ela é de 2009, mas não teve muitas alterações para 2018, tá bom? Então, essa norma, a BNT, NBR ISO 31000, então, o que significa isso aqui, gente? Vamos primeiro fazer a introdução aqui para ficar claro para vocês. Por que a BNT, NBR ISO 31000? O que significa isso? Sendo que a norma, ela chama-se ISO 31000. Quando você ouvir ou você se referir, tá? Principalmente em documento escrito, somente ISO 31000 de 2009, de 2018, né? Que é assim, ISO 31000 2.2018, você está dizendo que é a norma original, a norma em inglês, tá? Quando você se refere a ela traduzida, passou pelos crivos do Brasil e tal, está traduzida pelo português, então tem que escrever ABNT, que é a Associação Brasileira das Normas Técnicas, NBR, ISO 31000, do ano que é. Tá? Então, se você for fazer um documento oficial, você tem que escrever dessa forma, ABNT, NBR, ISO 31000, de 2009. Beleza? Então, essa norma, ela fala de gestão de riscos, princípios e diretrizes, tá? Sempre ela vai estar escrito em português e inglês embaixo, tá? Então, ela começa a falar que ela tem 32 páginas, ela começa a falar onde fica a BNT e tal, não? Ela tem aqui o seu sumário, vocês percebem que é dessa forma que você deve escrever ela, a BNT NBR ISO 31000 2.2009, e aqui está o sumário, né? Prefácio, né? E aí vem aí o escopo e tal, todas as informações, tá? Então, os requisitos e tal, tudo aqui direitinho, o 4, o requisito 5, anexo, tal, né? Tá tudo escrito aqui direitinho. E aí a gente, para entender a norma, a gente começa aqui, o prefácio nacional, que fala da ABNT, o que é a ABNT, como é que é e tal. E aí tem um grupo, né, que ele fala assim, a Associação Brasileira de Norma Técnica é o Fórum Nacional de Normalização, as normas brasileiras cujo conteúdo é de responsabilidade dos comitês ABNT-CB, né? Seria os organismos de normatização setoriais, né? Organismo de normatização setorial e das comissões de estudos especiais, tá? São elaborados por comissões de estudos, formada por representantes de setores envolvidos, dela fazendo parte produtores, consumidores e neutros, né? Universidades, laboratório e tal. Então, isso é importante. É uma comissão, e essa comissão, entendeu? Tá? Essa comissão aí para normalização, ela se reúne para discutir a questão da ISO. A ISO passa a norma, e aí essa galera vai discutir, tá? Aquilo que eu falei ontem para vocês. Esses documentos técnicos da ABNT são elaborados conforme regras diretivas da ABNT. A ABNT, ela chama atenção para a possibilidade de alguns dos elementos desse documento pode ser objeto de direito de patente, né? Então tem que tomar cuidado, né? A ABNT não deve ser considerada responsável por identificação de qualquer direito de patente, ela não é, tá? Ela tem aqui a norma e ela acaba vendendo sua norma ou autorizando as pessoas a utilizarem, tá bom? A ABNT, ela foi elaborada pela Comissão de Estudos de Gestão de Riscos, né? Então tem um grupo aqui de estudo, tal, tem um número aqui, tá? Aí tem o número do projeto, então, só para vocês entenderem como funciona. Aí depois está escrito tudo isso aí em inglês, aí a parte de introdução, né?
O que quer dizer essa norma? Então, a organização de todos os tipos de tamanho enfrentam influências de setores internos e externos, que tornam incertos, e quando elas atingirão, né, os seus objetivos, o efeito que essa incerteza tem sobre os objetivos da organização é chamado de risco. Então, ele dá uma definição, o que é risco, tal, direitinho, né? Então, fala aqui, quando implementada e mantida de acordo com essa norma, a gestão dos riscos possibilita, tá? Possibilita a uma organização, por exemplo, aumentar a probabilidade de atingir seus objetivos, encorajar uma gestão proativa, estar atento para a necessidade de identificar e tratar os riscos através de toda a organização, né? Então, tem aqui, às vezes, uma nota de tradução que eles colocam, porque, assim, às vezes, no original, eles colocam uma frase, uma palavra, que essa palavra eles tentam traduzir aqui, às vezes não conseguem uma tradução direta, né? E eles tentam chegar mais próximo. Então, para o efeito dessa norma brasileira, traduzir o seu termo, tem um nome em inglês, né, por estrutura, tá? Então, esse nome em inglês aqui, essa palavra em inglês, eles transformaram, né, ou traduziram em estrutura, beleza? E aí tem aqui, melhorar a identificação de oportunidade de ameaças, atender às normas internacionais e também requisitos legais e regulatórios permanentes, melhorar o reporte das informações financeiras, melhorar a governança. Quando a gente fala melhorar a governança, é a direção, né, todo mundo que tem cargo de confiança, né, diretoria, gerências, tal, enfim, cargos de liderança. Que o pessoal acaba falando governança. Melhorar a confiança das partes interessadas, estabelecer uma base confiável para a tomada de decisão e também o planejamento, melhorar os controles, né, a partir das normas, porque quando você fala em gestão, é simplesmente fazer controles, melhorar controles, né, uma melhoria contínua, você fazer controle para tudo, né, fazer indicadores e tal. Alocar e utilizar eficazmente os recursos para o tratamento dos riscos, melhorar a eficácia e também a eficiência da parte operacional, melhorar o desempenho em saúde e segurança, bem como a proteção do meio ambiente, melhorar a prevenção de perdas e a gestão de incidentes, minimizar perdas, melhorar a aprendizagem organizacional e também aumentar a resiliência da organização. Então, essa norma ela é destinada a atender a necessidade de uma ampla gama de partes interessadas, né, incluindo tanto os responsáveis pelo desenvolvimento da política de gestão de riscos no ambiente da organização. Esses responsáveis, eles, por assegurar que os riscos são eficazmente gerenciados na organização como um todo, né, ou somente numa área, e o que precisam avaliar a eficiência de uma organização em gerenciar risco e também desenvolver, né, ou desenvolvedores, né, de normas, guias, procedimentos. Então, vocês observam que toda vez que a gente fala em norma, toda vez que a gente fala em gestão, o pessoal, eles falam em procedimentos, eles falam em guias, eles falam em normas, eles falam em códigos, né, de práticas, né, ou que em todo, em parte, estabelecem como risco, né, que deve ser gerenciado dentro do contexto. Então, é importante, né, vocês entenderem que quando a gente começa a falar em gestão, quando a gente começa a pensar em fazer gerenciamento de alguma coisa, né, pegar aquela situação ou aquela parte e esmiuçá-la, né? Mas quando eu vou esmiuçá-la, eu tenho que automaticamente detectar os meus pontos frágeis, os meus pontos positivos, né? Os meus pontos negativos, que numa forma de auditoria a gente chama conformidades, não conformidades, tá? Porque uma auditoria ela só tem duas vertentes, ou certo ou errado, ou sim ou não, ou pode ou não pode. Assim como a segurança do trabalho. Não existe auditoria, aí está mais ou menos certo, não. Ou está certo ou está errado. Não existe mais ou menos certo ou meio certo. Não existe meio errado ou tudo errado. Não, olha, está mais ou menos errado, não, está mais ou menos certo, não. Ou está certo ou está errado. Para estar certo, precisa atender toda a legislação. Para estar errado, não é atender a legislação, ponto. Tá?
As atuais práticas e processos de gestão de muitas organizações incluem componentes de gestão de riscos, e muitas organizações já adotaram um processo formal de gestão de riscos para determinados tipos de risco e circunstâncias. Então, quando ele fala isso, são aquelas metodologias que nós olhamos, né? Que nós estudamos aqui um monte de metodologia para analisar risco, um monte delas, né? Então, tem lá desde do RASOP, né? Árvore de causa e efeito, o diagrama de Chikawa, gravata borboleta, e por aí vai, né? Todos aqueles caras lá, eles são o quê? São metodologias para a gente identificar o risco. No momento que eu identifiquei o risco, na gestão aqui, eu tenho que o quê? Eu já detectei ele, então agora eu começo a tratá-lo. Então, eu tenho aqui um relacionamento entre os princípios da gestão de risco, né, estrutura do processo. Então, eu vou, não dá para me virar, então só vou mostrar aqui, criar valor. Quando a gente fala criar valor, primeira coisa, a política da empresa, né? Então, quando a política da empresa, ela vai falar sobre o tema, então ela vai ter missão, visão e valores, né, sobre isso. Por isso que eles falam assim, você tem que criar um valor. O que é o valor? Então, quando você vê lá numa gestão de qualidade ou qualquer gestão, né, que eles têm, eles sempre colocam a política da empresa, né? Então, ele coloca a política da empresa e a missão, a visão e os valores. Então, por isso que ele fala aqui, criar valor, né? Parte integrante dos processos da organização, parte das tomadas de decisões, abordar explicitamente a incerteza, né? Então, o que é incerto, né? Sistemática, estruturada e oportuna, baseada nas melhorias ou nas melhores informações disponíveis, feito sob medidas, considera fatores humanos e culturais, transparente e inclusiva, dinâmica, interativa e capaz de reagir a mudanças, facilita a melhoria contínua da organização. Então, esses são os princípios. Então, quando você vai criar valores, ou você vai criar uma política para essa gestão da 31.000, que é a parte de análise de risco, então você tem que incluir na sua política tudo isso aqui, tá? Todas essas informações. Daí, ela entra aqui onde tem um mandato e comprometimento, que está lá, que a gente vai ver no item, né, no requisito 4.2. Desse mandato e comprometimento, eu tenho a concepção da estrutura para gerenciar os riscos. Nessa concepção, nessa estrutura, eu implemento, eu monitoro, eu melhoro. Essa estrutura a gente chama de PDCA, o ciclo PDCA, que aí eu tenho, né, eu desenvolvo, né, eu tenho a estrutura, né, para o gerenciamento de risco, eu implemento, eu monitoro e eu melhoro, né. Então, isso aqui é um ciclo do PDCA, né, que é aquele lá, você planeja, você executa, você checa, e aí você vê se está conforme ou não e retorna ao processo. E nesse caso aqui, que se colocar de cabeça para baixo, é comunicação e consulta, que é lá no item 5.2, e monitoramento e análise crítica, né, que é a saída. Então, quando eu tenho a comunicação e a consulta, é para informar todos os funcionários sobre o que está rolando, né? Então, tem o estabelecimento do contexto, processo de avaliação do risco, identificação do risco, análise do risco, avaliação do risco e tratamento do risco. Nós cansamos de ver isso quando nós estamos falando de programa, lá atrás, né? Nós falamos em análise de risco, né? Quando a gente estava falando daquelas ferramentas, aquelas metodologias, acho que vocês estão cansados de ouvir, né? Primeiro, identifica o risco, depois analisa ele, avalia ele e trata ele, tá? Então, essa sequência aqui tem que estar um pouco clara na cabeça de vocês. Então, quando pensar em risco, primeiro, eu tenho que quê? Identificar o risco. Eu identifiquei o risco, aqui tem ruído. Agora eu vou analisar o risco. Como que eu analiso esse risco? O risco, né, ele é qualitativo ou quantitativo? Ele é quantitativo, então eu vou avaliar. Aí eu pulo para avaliação. Como que eu vou avaliar? Com o decibelímetro, vou ver quanto que ele tem, tal, e vou ver se está acima do limite, abaixo do limite, e eu vou tratar esse cara, eu vou tratar esse risco se estiver acima. Se estiver abaixo, não precisa de tratamento, beijo, tchau. Tá bom? Então, tem que estar claro na cabeça de vocês, eu identifico, eu analiso, eu avalio e eu trato. Beleza?
Eu identifiquei o problema. Como que eu identifico? Na orelhada. Eu vou lá, né, com um papelzinho, com a minha prancheta, olha, aqui tem ruído, aqui tem poeira, aqui tem isso, papapá, estou anotando. O que eu estou fazendo? Identificando. Lembra que eu falei para vocês do inventário de risco? É isso aí. Então, eu fiz um inventário de risco, coloquei todos lá. Aí eu vou fazer a análise desses caras. Vou fazer uma análise, se ele é qualitativo ou quantitativo, fiz a análise, ó, isso aqui é qualitativo, isso aqui é quantitativo, os quantitativos, os qualitativos eu já defino, os quantitativos eu vou fazer análise, avaliação, aí eu vou medir. Aí eu pulo para medição, vou medir esses caras, fiz a medição, papapá, e aí eu vou saber se está acima do limite, se está abaixo do limite, como é que está, e eu vou tratar esses caras. Perfeito? E isso tem que estar claro na cabeça de vocês. Muito claro. Perfeito? E aí eu tenho aqui a gestão, né, que aí eu começo no escopo, que essa norma, ela fornece princípios e diretrizes genéricas, né, para a gestão é genérica, não é que você é obrigado a fazer nem nada, ela te dá uma diretriz e você vê o que você consegue fazer. Esta norma pode ser utilizada por qualquer empresa pública, privada, comunitária e tal, né, não tem problema, qualquer uma. Para conveniência, todos os diferentes usuários dessa norma são referidos pelo termo geral organização. Então, você vai ouvir aqui, de vez de falar em empresa, tal, vai falar em organização. Tá? Então, aqui é os termos, e aí vem aqui os termos e também as definições. O que a norma chama de risco? Efeito da incerteza nos objetivos, e aí tem aqui, né, as notas. Nota 1, o efeito é um desvio em relação ao esperado, positivo ou negativo. Os objetivos podem ter diferentes aspectos, tais como metas financeiras, de saúde, de segurança e tal. Tá? Porque isso aí ele não mexe somente com segurança, ele mexe em tudo que possa ter risco. Tá? Ou seja, risco financeiro, ou seja, risco de saúde, ou seja, risco de segurança, ou seja, risco ambiental. Pode ampliar-se em diferentes níveis, tais como estratégia da organização, do projeto, do produto e do processo. Bom, o risco é muitas vezes caracterizado pela referência aos eventos potenciais e as consequências, ou uma combinação desses. Os riscos, o risco, né, muitas vezes expresso em termos de uma combinação de consequência de um evento, incluindo mudanças nas circunstâncias, e a probabilidade. Tá? A incerteza é o estado, mesmo que parcial, da deficiência das informações relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, sua consequência ou probabilidade. Aí ele fala aqui da parte da gestão de risco. O que é uma gestão? Atividades coordenadas para atingir ou controlar uma organização no que se refere a riscos. A estrutura da gestão, então, como que ele entende, ou ele vai definir como estrutura da gestão de risco? É um conjunto de componentes que fornecem os fundamentos, os arranjos organizacionais para a concepção, implementação, monitoramento, análise crítica, melhoria contínua e gestão de risco. Aí ele fala também sobre os fundamentos e tal, sobre a política da gestão de risco. Então, quando ele fala na política, declaração das intenções e diretrizes gerais de uma organização relacionada à gestão. Então, quando eu falo em política, que eu falei há uns minutos atrás, que a empresa vai ter que fazer a política, né, que é essa declaração das intenções, ela vai colocar a missão dela, a visão dela, os valores dela com relação à gestão de risco. As atitudes perante o risco, né, a abordagem da organização para avaliar, eventualmente buscar, reter, assumir ou afastar esse risco. O plano de gestão de risco, né, é um esquema dentro da estrutura de gestão de risco que especifica a abordagem, os componentes de gestão e os recursos, né? Aí tem o proprietário do risco, pessoa ou entidade com a responsabilidade e autoridade para gerenciar ele. Isso no manual de gerenciamento de risco, você tem que colocar esse item, quem você tem como proprietário do risco. Tá? Processo de gestão de risco, né? Aplicação sistemática, então como que vai ser essa política. O estabelecimento do contexto, né? O contexto externo,
né? Então, um ambiente externo no qual a organização busca atingir seus objetivos, né? Então, ambiente cultural, social, político, legal, regulatório, financeiro, tecnológico, enfim, né? Os fatores chaves e as tendências que têm impacto sobre o objetivo, a relação com partes interessadas, esse contexto interno, que é um ambiente interno no qual a organização busca atingir seus objetivos, né? Como governança, estrutura organizacional, né? Funções, responsabilidades, né? Sistemas de informação, fluxos de informações e tal, né? A comunicação e consulta, processo contínuo e interativo que uma organização conduz para fornecer, compartilhar, obter informações, envolver diálogo com as partes interessadas, e outros, né, com relação a gerenciar risco. Então, lá no item 2.12, ele fala em comunicação e consulta. A empresa, quando for fazer seu manual de análise de risco, ele vai ter que, como que ele vai atender esse requisito aqui, como que ele vai fazer a comunicação e a consulta desse fato. E ele tem aqui duas notas, né? Então, a consulta é um processo bidirecional de comunicação sistematizado entre uma organização e suas partes interessadas e outros, antes de tomar uma decisão ou direcionar uma questão específica. A consulta é o que? É um processo que impacta uma decisão através da influência, através do poder, e uma entrada para o processo de tomada de decisão e não uma tomada de decisão em conjunto. Ele define como que é, define o que é parte interessada, ele define processo de avaliação de risco. Então, ele coloca aqui no 2.14 que um processo de avaliação de risco é o que? É um processo global de identificação de risco, análise de risco, avaliação de risco. Então, ele tem que, a empresa ela tem que fazer esse processo para identificar o risco, analisar o risco e avaliar o risco. Na identificação do risco, o processo busca o quê? Reconhecimento e descrição desse risco. Então, a empresa ela vai identificar no 2.15, quando ela descrever no seu manual, identificação do risco, como que ela chegou ao reconhecimento, de que forma, qual a metodologia que ela chegou para isso. Essa identificação de risco, ela envolve a identificação das fontes de risco, né? Os eventos, né? Suas causas e suas consequências. Isso tem que estar muito claro no manual de análise de risco. Quando eu falo em fonte de risco, é um elemento que individualmente ou combinado tem um potencial intrínseco para dar origem ao risco. Então, como que eu determino minha fonte de risco, né? Isso também tem que estar escrito, muito bem escrito. Tá? O evento, como que é ocorrência ou mudança de um conjunto específico nas circunstâncias. Então, como que eu vou colocar os eventos que, porventura, podem ocorrer? Então, um evento pode consistir em uma ou mais ocorrência, pode insistir em alguma coisa não pode acontecer. O evento, algumas vezes, ser referido como incidente, não acidente. Aí tem que definir o que é incidente ou acidente, com base o que também em norma, né? Tem aqui sobre o evento, as notas, né, que seria a consequência, o resultado de um evento, e está definido aqui também como que é a probabilidade, né? Então, a probabilidade é a chance de acontecer alguma coisa. Então, nota que na terminologia de gestão de risco, a palavra probabilidade é utilizada para referir-se à chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou ser descrita utilizando-se de termos gerais ou matemáticos, tal como probabilidade ou frequência durante um determinado período. Tá? Então, como que você vai definir a probabilidade, tá, desse evento, desse risco? Tá? Então, você vai utilizar isto que a norma pede. O perfil do risco, né, que é a descrição de um conjunto qualquer de risco. Então, qual que é o perfil? Esse conjunto de risco pode conter risco que dizem respeito a toda a organização, parte dela, né, ou referente ao qual tiver sido definido. Então, se você definir no seu escopo o que é risco aqui na empresa, nós estamos falando em risco de segurança do trabalho. Então, nós estamos definindo como riscos físico, químico, biológico, riscos ocupacional. Então, eu defino esses riscos e a partir daí, então, eu vou seguindo cada item da norma para se criar o quê? As diretrizes da norma, tá bom?
Então, quando eu falo em análise de risco, processo de compreender a natureza do risco e determinar o nível de risco. A análise desse risco, ela fornece o que? Base para avaliação do risco, né? E para decisões, né, sobre tratamento também desse risco. Sobre os critérios do risco, né? Então, ele fala também sobre os critérios, o nível de risco, né? A magnitude de um risco. Então, lá no 2.23, você vai definir, né, a magnitude do risco. Então, como que você define uma magnitude a partir da consequência da probabilidade. Então, você vai traçar em relação à consequência e à probabilidade, tá? Avaliação de risco. Essa avaliação são um processo de comparar os resultados e análise de risco com critério de risco. Então, você vai criar uma ferramenta para responder esse item 2.24, né? Que essa avaliação de risco, ela auxilia na decisão sobre como tratar o risco. Esse tratamento de risco, um processo pode modificar o risco. Então, como que eu trato o risco? Então, tem que estar bem definido como ação de evitar o risco, né? Pela decisão de não iniciar ou descontinuar as atividades que dão origem ao risco, assumir o risco, a remoção da fonte, alteração da probabilidade, alteração da consequência, compartilhamento do risco, a retenção do risco. Então, isso aqui como que eu vou tratar esse cara, né? Então, tem que também estar definido, né, como que eu vou tratar esse tipo de risco. Medidas que está modificando o risco, então os controles incluem qualquer processo, política, dispositivos e ações que modificam o risco. Como que eu vou fazer isso, de que forma que eu vou fazer isso, né? Vocês observam que embaixo tem, às vezes, uma diretriz, né? Então, como que eu, às vezes, eu consigo resolver esse problema? Indo lá na BNT ISO, né, guia 73 de 2009, né, definições 3811, e aí talvez aqui você tenha a resposta para poder responder essa parte de controle. O risco residual, né, então você resolveu um problema, mas ainda sobrou um resíduo, como o ruído, você conseguiu abaixar o ruído, mas você não conseguiu eliminar, então sobrou um resíduo ainda, mas ele era 90, você conseguiu para baixar para 85, está dentro do limite ainda, né? Mas 84, mas tomou uma oscilação para 85, então ainda tem um resíduo. O que eu consigo fazer para tratar esse resíduo, né? Então tem o monitoramento, como que eu vou monitorar, fazer a verificação, supervisão, observação crítica, né? Ou também identificação da situação. Executar de forma contínua, a fim de que identificar as mudanças de nível de desempenho requeridos ou esperados. Então, esse é o meu monitoramento. Ele tem uma nota aqui, que diz que o monitoramento pode ser aplicado à estrutura da gestão de risco, ao processo de gestão de risco, ao risco ou ao controle. Então, quando eu falo em monitorar, como que é monitorar? Eu tenho que deixar claro, né, como que eu vou monitorar esse cara, como que eu monitoro os riscos que eu tenho na empresa. Olha, eu vou nesse item de monitoramento, 2.28, monitoramento. A empresa, ela vai monitorar os riscos mensalmente, ou naqueles mais críticos semanalmente, ou ela vai fazer o monitoramento anual, e papapá. Então, ela vai justificar por escrito como vai fazer. E aí tem que justificar, porque a gente chama de evidência. Eu tenho que evidenciar. Se você está dizendo que você vai fazer ele nos riscos mais críticos, que você já definiu como risco crítico lá em cima, lembra? Então, você já colocou a severidade de cada risco. Aí eu coloquei, esse risco aqui, ele é crítico. Então, como que eu vou tratar esse risco crítico? Como que eu vou monitorar esse cara que é mais crítico? Eu vou monitorar ele de uma forma até mais intensa, para tentar, junto com aquelas outras ferramentas que nós lemos aí e tem mais para baixo, para o quê? Minimizar eles ou neutralizá-los, tá bom? Aí eu tenho aqui análise crítica. Análise crítica, atividade realizada para determinar a adequação, suficiência e eficácia do assunto em questão para atingir os objetivos estabelecidos. Então, quando eu falo em análise crítica, nós temos um problema, a gente leva para a direção ou para o comitê, e o comitê, então, senta na mesa e nós vamos discutir esse negócio. E tem que bater o martelo, tem que ter uma análise crítica, não pode deixar assim, mais ou menos, será, não. Ou é ou não é. Se está errado, nós temos que corrigir uma não conformidade, pronto. O que é uma análise crítica? Ir pelo caminho certo. Quando alguém fala, faz uma análise crítica
temos que ir pelo caminho certo. Em cima disso, eu vou adotar as minhas ações corretivas, as minhas ações preventivas, tá bom? Então, aqui ele fala, análise crítica pode ser aplicada na estrutura da gestão de risco, no processo, né, e também no controle. Os princípios, né? Então, a gestão de risco cria e protege valor. Então, a gestão de risco contribui para a realização demonstrável dos objetivos para a melhoria e também do desempenho. A gestão de risco é a parte integrante do processo, a gestão de risco é a parte de tomada de decisão, né? Então, a gestão de risco auxilia os tomadores de decisão a fazer escolhas conscientes, né? Então, quando você vão comprar uma máquina, o pessoal nos consulta, pô, segurança do trabalho, nós vamos comprar uma máquina, o que você acha? Eu não quero saber a questão da produção da máquina, isso não me interessa. O que interessa a segurança do trabalho é saber se ela é ruidosa, se ela atende à legislação, se ela não vai ser um novo risco para a gente. Por isso que a gente tem que discutir com a turma, né? Por isso que a gente faz parte desses grupos, né? Ó, o cara vai comprar uma máquina, nós vamos comprar uma máquina, vai chegar uma máquina X, espera aí, vai chegar, e se essa máquina não atender a legislação? Você vai fazer adaptação, então a gente tem que ver ela lá, entendeu? Tem que discutir essa questão. Gestão de riscos aborda explicitamente a incerteza, entendeu? Quando a gente fala incerteza é complicado, né? Eu não sei, puta merda, como que eu vou tratar com não sei? Será que pode? Será que não sei? Ou seja, a gestão de risco explicitamente leva em consideração a incerteza. Isso aqui pode acontecer, entendeu? Tem a probabilidade. Quando eu falo incerteza, tem que ter uma probabilidade, né? O risco, a gestão de risco é sistemática, estruturada e também oportuna, né? Uma abordagem sistemática, oportuna e estruturada para a gestão de risco contribui para o quê? Para a eficiência e também para os resultados consistentes, comparáveis e confiáveis, tá? Então, quando eu falo na gestão de risco, é sistemática, entendeu? A gente tem que exaustivamente discutir a questão, exaustivamente procurar risco, exaustivamente procurar pelo em ovo, entendeu? Por isso que eu encorajo vocês constantemente para o quê? Quando for fazer, principalmente agora, né, vai ser o inventário de risco, vocês se aprofundarem nisso, tá? Então eu encorajo vocês para quando chegar numa situação como essa, vocês entrar de corpo e alma, tá? Porque assim você consegue visualizar tudo e já começa ter mecanismo para solução de problemas. Aí tem aqui a gestão de risco baseada nas melhores informações disponíveis, a gestão de risco é feita sob medida, a gestão de risco considera fatores humanos e culturais, a gestão de risco é transparente e inclusiva. Então, olha que interessante, transparente e inclusiva. O envolvimento apropriado e também oportuno de partes interessadas, ou em particular dos tomadores de decisão em todos os níveis da organização, assegura que a gestão de risco permaneça pertinente e atualizada. O envolvimento também permite que as partes interessadas sejam devidamente representadas e tenham suas opiniões levadas em considerações, né, ou consideração na determinação de critérios de risco, né? Então, tem que ser totalmente transparente e inclusiva. O que é essa inclusão? Colocar todos os funcionários para entender também, para discutir o problema, tá? Então, isso é importante. A gestão de risco ela é dinâmica, interativa, capaz de reagir a mudanças, né? A gestão de risco também facilita a melhoria contínua da organização. Lógico, sempre temos que pensar em melhoria contínua. Nós cansamos de falar em questão de melhoria contínua. Sempre, sempre, sempre. Sempre eu tenho que melhorar. Sempre eu tenho que ser melhor do que ontem, sempre eu tenho que ser melhor do que anteontem, sempre eu tenho que ser melhor. Isso chama-se melhoria contínua. Se você não efetuar, se você não se projetar para melhoria contínua, você vai ser arcaico, entendeu? Você vai ficar antigo, você ficando antigo, você está fora do mercado. Se sua empresa não adotar melhorias contínuas, o que vai acontecer? Ela vai ficar fora do mercado, tá? Então, quanto mais atento você está, quanto mais melhoria, quanto mais atualização, quanto mais por dentro da situação você tiver, com certeza você vai se destacar, tá?
Aí fala sobre o requisito 4, que é a estrutura, né? Então, ele fala sobre a estrutura, o mandato e comprometimento, a concepção da estrutura para gerenciar o risco, que é entendimento da organização em seu contexto, né? Tem que entender, lógico, estabelecimento da política, responsabilização, né? Quem vai ser responsável por quem, a integração do processo, os recursos, estabelecimento de mecanismo, né, tanto para reporte interno como também para reporte externo, melhoria contínua, implementação da gestão e análise do monitoramento, né? Então também vocês observam que entra aqui o mandato e comprometimento, e ele entra o que depois da estrutura, né, da concepção da estrutura, ele entra também no ciclo do PDCA. Esse relacionamento entre os componentes da estrutura para gerenciar riscos, né? Essa estrutura não pretende prescrever um sistema de gestão, ela só te dá as diretrizes para você fazer o seu. Esse mandato e comprometimento, a introdução da gestão de risco, a garantia da sua contínua eficácia, requerem comprometimento forte e sustentação a serem assumidos pela administração da organização, bem como um planejamento rigoroso e estratégico para obter-se esse comprometimento em todos os níveis. Então, primeiro, tem que definir e aprovar a política, assegurar que a cultura da organização e política estejam alinhadas, definir indicadores, alinhar objetivos, assegurar conformidade legal e regulatória. Então, quando eu vou auditar esse item 4.2 aqui, mandato e comprometimento, ele já fala aqui que a empresa, né, ela tem que atender esses requisitos, como definir e aprovar a política. Então, como que eu defino e aprovo a política? A empresa vai fazer a política e a alta cúpula, né, o presidente, ele vai assinar, ele tem que estar de acordo para o que vir essa determinação de cima para baixo. Assegurar a cultura da organização, definir indicadores de desempenho, objetivos, né, tem que estar muito claro dessa gestão de risco e assegurar o que? As conformidades, né? Atribuir as responsabilidades, assegurar que os recursos, né, sejam dados, porque toda gestão gera custos, né, então isso tem que assegurar que vai ser liberado, os benefícios dessa gestão, assegurar que a estrutura para gerenciamento de risco ela seja apropriada. Aí entra no item 4.3, que fala sobre as concepção e estrutura para gerenciar ele, então como que é feito, né? Então fala item por item aqui, só para vocês entenderem, o estabelecimento da política também, né? Como que vai rodar essa política que nós falamos aqui em cima, a responsabilização, que é nessa responsabilização no 433, identificar os proprietários do risco que têm a responsabilidade e autoridade para gerenciar os riscos. Então, a organização tem que assegurar isso. Então, se a organização tem que assegurar, com certeza ela vai identificar, porque o requisito da norma ele fala isso, que a organização assegure, né, essa responsabilização. Então, identificar, né, os proprietários têm que identificar quem que vai ser responsável, identificar os responsáveis pelo desenvolvimento, implantação, identificar as pessoas em todos os níveis da organização, né, para falar sobre o risco, as medições de desempenho. Isso, eu como auditor, eu vou fazer tudo. Eu quero saber isso aqui sobre o item 433, que é a responsabilização, né? Eu quero evidências desses itens, tá? A integração do processo. Então, convém, né, a organização de risco. Quando fala convém, tudo bem, mas quando ele fala assim, convém que a organização aloque recursos, convém, ele não está determinando, então convém, né, então, como convém, eu não vou auditar, se a empresa tem, a gente evidencia, se não tem, né, então, convém que os seguintes aspectos sejam considerados: pessoas habilitadas, recursos necessários, processos, métodos e ferramentas, processos e procedimentos, sistema de gestão, programa de treinamento. Então, pelo menos o que não tem custo aqui, a gente vai pedir, porque aqui a norma fala, mas convém que a organização aloque recurso apropriado para a gestão de risco. Convém que os seguintes aspectos sejam considerados. Então, está sendo considerado, inclusive treinamento. Normalmente, como não tem muito custo, não tem custo de treinamento, quando a gente vai auditar esse 435, aí você acaba pegando esse item aqui de treinamento para evidenciar com que toda a organização ela está sabendo do que está rolando.
Por isso, quando a gente vai auditar qualquer norma, então a gente vai nos funcionários saber se ele está sabendo, se ele foi treinado sobre aquele assunto e tal, né? Estabelecimento de mecanismo de comunicação e reportes internos, né? Então, convém também a empresa o quê? Componente-chave da estrutura da gestão de risco, existir um processo adequado, informações pertinentes, né? Haja processo de consulta às partes interessadas, né? Então, a galera saber se tem risco, como que é. Normalmente, a gente faz, né, todas essas planilhas e coloca em todo o ambiente de trabalho, né, para o funcionário saber os riscos que tem, né? Falando de risco de segurança. Agora, quando são outros riscos, normalmente eles não colocam, né, mas eles somente divulgam. Estabelecimento de mecanismo de comunicação de reporte externo, aqueles eram internos e são externos, né, engajar as partes interessadas, né, como que meu público externo vai saber disso, né, reporte externo para atendimento, fornecer retroalimentação para o pessoal de fora, usar comunicação para construir confiança, né, comunicar as partes interessadas. Então, como que eu informo o pessoal lá fora que a gente está fazendo, ou quando vem o pessoal de fora fazer uma atividade dentro da minha empresa, como que eu desenvolvo isso? Então, convém que esse mecanismo inclua um processo para consolidar a informação sobre o risco. Então, é importante que o cara que vem de fora, ele tem que saber todos os problemas que tem lá, tá? Porque a norma, ela pede. Implementação da gestão de risco. Então, no 4.1, implementação da estrutura para gerenciar o risco. Na implementação da estrutura, convém a organização definir estratégia, aplicar política, atender os requisitos legais, assegurar a tomada de decisão, manter as sessões, informações e treinamento, consultar e também comunicar as partes interessadas, né? Aí tem a implementação do processo. Convém também a empresa implementar para assegurar o processo, né? Então é lógico, a gente não pode engessar a empresa, você não pode chegar na empresa e engessar ela para não ter produção, ao contrário, nosso salário vem da produção, entendeu? E de toda a empresa da produção, então não pode engessar a produção. Monitorar, como que eu monitoro? A fim de assegurar a gestão, né? Continuar a apoiar o desempenho organizacional. Convém a organização que meça o desempenho, meça periodicamente o processo e o progresso, analise criticamente de forma periódica, reporte sobre os riscos, análise crítica. Então, quando eu falo em monitoramento, o que é monitoramento? Eu vou monitorar, eu vou fazer meus indicadores, mas para eu fazer meus indicadores, eu preciso o quê? Preciso medir. Eu não consigo criar indicadores se eu não medir. Se eu não meço, eu não sei o tamanho do meu problema. Eu não sei, eu tenho que medir. No momento que eu meço, aí sim eu consigo monitorar, tá? Contínua, né? Então, com base em resultados do monitoramento e das análises críticas, né? Aí eu vou fazer minha melhoria contínua, sempre melhoria contínua. Aí a parte do processo, convém o processo de gestão, a parte integrante da gestão, incorporado numa cultura, né? Adaptado dos processos, entendeu? Então, isso é importante. Aí vem aqui, cadê? O processo de gestão de risco. Como que é o processo de gestão de risco? Então, entra aqui a comunicação e consulta, estabelecimento do contexto, e aquilo que nós já falamos, identifica, analisa, avalia e treina. Então, esse é um processo de avaliação de risco. Identifiquei meu risco, analisei meu risco, avaliei meu risco, tratei meu risco, tá? Beleza? Falei treinamento, não, é tratamento de risco, desculpa. Tá? Monitoramento e análise crítica. A comunicação e consulta, né? Então convém que a empresa faça o quê? Auxiliar a estabelecer o contexto apropriadamente, assegurar os interesses da empresa, assegurar que os riscos sejam identificados, reunir diferentes áreas, né? Então tudo isso tem que ser assegurado. Então, quando a gente for auditar esse item 5.2, comunicação e consulta, tem que evidenciar tudo isso aqui. Garantir o aval e o apoio em plano de tratamento. Então, aonde está escrito, né, que como que você vai tratar esse problema? Aprimorar a gestão, desenvolver um plano apropriado para comunicação e consulta. Que plano que você desenvolveu? Porque na norma está dizendo que tem que desenvolver um plano. Aí vem estabelecimento e contexto, para generalizar, generalidades, né? Estabelecimento de contexto interno e externo,
né? Estabelecimento do contexto interno. Aí está aqui no interno. Contexto interno é um ambiente interno, qual a organização busca atingir os seus objetivos, certo? Ah, beleza. Então, convém o processo de gestão, a gestão de risco, convém que os objetivos, os critérios de um determinado projeto, processo ou atividade sejam considerados, tendo como base os objetivos da organização como um todo. Então, todo o trabalho, aí no caso falando em riscos de segurança do trabalho, todo o trabalho tem que ter uma análise preliminar de risco. Então, todo o trabalho em espaço confinado tem que ter uma permissão de trabalho, todo trabalho em altura tem que ter uma permissão de trabalho em altura, entendeu? Então, já tem aí que ver o quê? Esses critérios determinados no projeto, né, ou no processo e tal. É necessário compreender o contexto interno, isso pode incluir, mas não está limitado ao que é governança, política, capacidade, sistema, relações pertinentes, né, cultura, normalização, né, formas. Não está somente isso, você pode criar outros mecanismos também, além desses, e introduzi-los, porque você vai, na hora de você fazer seu manual, você vai dizer que tipo de segmento, de tipo de estrutura que você desenvolveu. Aqui no estabelecimento do contexto do processo de gestão de risco, então convém também que sejam estabelecidos os objetivos, as estratégias, né, e também o escopo, para quê? Definição de metas. Então, qual que é a sua meta? Né? Minha meta é chegar a acidentes zeros? Não. Às vezes você olha por aí, o cara fala assim, é reduzir a níveis aceitáveis, né? Mas o que são níveis aceitáveis? Hoje, meio que níveis aceitáveis, né? Fica diferente. Mas em algumas coisas, algumas políticas relacionadas à segurança do trabalho, o pessoal já falou que minimizar ou neutralizar o quê? As lesões, né? Minimizar os acidentes com lesões, ou seja, então a ideia, né, somente acabar com os acidentes, mas sim acabar com as lesões. Então, porque eu consigo, em primeira instância, diminuir o que? A gravidade dos meus acidentes, entendeu? Eu posso ter mais acidentes, mas a gravidade dele é menor. Bom, então definir a responsabilidade, o escopo, a atividade, a relação do projeto, a metodologia, como são avaliados, a especificação das decisões, identificação, entendeu? Então, tudo isso aí a gente também coloca. Definições de critério de risco. Então, como que vai ser os meus critérios de risco? Tá? Então, a natureza, o tipo das causas, a probabilidade, a evolução, né, da probabilidade, o nível de risco, o ponto de vista, o nível em que o risco se torna aceitável, né, ou tolerável, né? Por isso que a gente tem que fazer aqui uma tabela e definir o que é aceitável ou tolerável, né? Então, a gente tem que fazer uma tabela, o que você define como risco aceitável ou tolerável, né? Convém que as combinações de múltiplos riscos sejam levadas em consideração, quando tiver mais do que um risco, né? Aí vem processo de avaliação de risco, então, identificação do risco, convém que a empresa, né, a organização identifique as fontes de risco, convém que a identificação inclua todos os riscos, convém que a organização aplique ferramentas e técnicas de risco, né? Quando eu falo na análise, essa análise ela envolve e desenvolve a compreensão dos riscos. Essa análise ela envolve a apreciação e as causas e as fontes do risco. Ela mostra, né, que forma, em que consequência e as probabilidades expressas e o modo que elas são combinadas, né, para determinar o nível de risco. Ela convém o quê? Que a confiança na determinação do nível de risco, a análise de risco, as consequências e a probabilidade de risco. Essa a avaliação de risco, né? Então, a finalidade dessa avaliação de risco é o quê? Auxiliar na tomada de decisões com a base dos resultados das análises de risco sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para implementação do tratamento. Então, quando eu falo na avaliação, quais são aqueles que necessitam de tratamento, né? Prioridade, esses são mais rápidos, né? O curto, médio prazo, né? Curto, médio, longo prazo, né? A avaliação de risco envolve
comparar nível de riscos encontrados durante o processo. Convém que as decisões levem em conta o contexto mais amplo do risco. Em algumas circunstâncias, a avaliação de risco pode levar à decisão de se proceder a uma análise até mais aprofundada, lógico, né? Como que eu trato o risco? Avaliando, tendo as decisões, né? Se não forem toleráveis, né? A definição e implementação de novo tratamento para esse risco e a avaliação da eficácia desse tratamento. Que é o que nós já falamos, estava lá no PPRA também, essa análise de risco. Eu tenho problema, eu adoto um mecanismo para resolver, depois eu vou fazer o monitoramento, né? A partir do monitoramento eu vou ver se a minha medida foi eficiente, ou foi eficaz ou não. A opção de tratamento, então a ação de evitar o risco, as tomadas ou aumento do risco, remoção da fonte, alteração da probabilidade, alterações também da consequência, compartilhamento do risco, retenção do risco. Tá? É interessante, a retenção dos riscos por uma decisão bem embasada. Ó. Isso é importante. Seleção da opção do tratamento de risco, né? Então, como que é feito isso aí? Né? Então, convém que o plano de tratamento identifique claramente e a ordem de prioridade em que cada tratamento deva ser implementado. Isso você vai escrever no escopo, né? Da sua política não, do seu manual de risco, de análise de risco. Preparando e implementando planos para tratamento de risco, como que eu vou tratar meu risco, né? Então, as razões para a seleção e opção dos riscos, incluindo os benefícios que se espera obter. Os responsáveis pela aprovação, as ações propostas, os recursos requeridos, medidas de desempenho, requisitos para apresentação e cronograma de programação. Sempre a gente faz um cronograma, que é o proposto e o realizado. Então, vou fazer uma planilha e é onde eu vou colocar o que eu proponho, o que eu pretendo, o que eu quero fazer, né? Dia, mês, tal. E o R de realizado. Então, eu propus isso, eu planejei isso, eu realizei isso, planejei isso e realizei isso. E aí, no final, eu tenho meu cronograma ou preenchido ou não. Como que eu monitoro, né? Então, convém que o monitoramento e a análise crítica sejam planejados como parte do processo. Então, nós temos aqui, primeiro, convém que a responsabilidade relativa ao monitoramento e análise crítica sejam claramente definidas. Para quê? Né? Para garantir que os controles sejam eficientes, obter informações adicionais, né? Até para melhorar o processo, analisar os eventos, incluindo os quase acidentes, né? Detectar mudanças no contexto interno e externo, identificar os riscos emergentes, né? Às vezes tem os riscos que eles acabam simultâneos, né? Quer dizer, ele era pequeno, não existia, e acaba sendo criados, né, do dia para a noite. Os registros, né, indo para o final já, os registros em processo de gestão, então convém que as atividades de gestão de risco sejam rastreáveis. Então, o que é rastreável? Em rastreamento, eu consigo evidenciar. Por isso que eu tenho que ter registro de tudo, porque eu consigo rastrear, eu consigo evidenciar o que aconteceu. Então, convém que as decisões relativas à criação de registro necessitem da organização aprendizado contínuo, benefícios de reutilização de informações para fins da gestão, os custos e os esforços envolvidos na criação e manutenção do registro, as necessidades de registros legais, regulatórios e operacionais, métodos de acesso, facilidades, recuperação e meio de armazenamento. Senão o camarada vai colocar, fazer um backup que apagou no outro dia, né? Período de retenção, isso é importante, quanto tempo esses documentos vão ficar retido, né, guardado, e a sensibilidade das informações. Tá? Vem o anexo A, esse anexo A, que é atributos de uma gestão de risco avançada, ele fala das melhorias contínuas, como que é, né, melhoria contínua, as responsabilização integral pelo risco, aplicação da gestão de risco em todas as tomadas de decisão, né, que isso pode ser indicado por registro de reuniões e tal, como deve ser feito. Comunicação contínua, né, que são formas avançadas, né, de gestão de risco, incluem comunicações contínuas por parte de interessados, interna e externa, incluindo informativos
ou relatórios abrangentes e frequentes, o quê? A respeito do desempenho da gestão, tá? Integração total da estrutura, né? Então ele vem falando aqui mais uns detalhes, né, da norma. E aqui nós lemos a norma 31.000, tá? Eu tentei, pelo menos aí, de uma forma rápida, passar item a item, né, da ABNT 31.000, que fala em gestão de risco. É importante vocês se familiarizarem com ela, né? A outra é de 2018, para quê? Para quando entrar o PGR, GRO e tal, você já entenda um pouco disso. É muito fácil você, quando entrar numa empresa, você entendendo o conceito de gestão de risco, análise de risco, metodologia de avaliação de risco, e chegar lá no programa de gerenciamento de risco, né? Gestão de risco ocupacional. Então, essa misturada aí de letra, você acaba sendo super familiarizado, né? Conheço a norma, eu já começo mentalizando a norma. Olha, convém fazer isso, convém fazer aquilo. Então, a norma ela já fala, olha, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa tal. Então, automaticamente, eu já começo a criar esse mecanismo de gestão. Então, aqui na norma fala, então convém fazer registro. Puta, mas então eu preciso fazer o registro dessas coisas. Convém guardar, então guardar. Convém controlar, convém papapá. Então, você já está por dentro do assunto. Beleza, galera? É o que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? O que eu tinha para falar aqui para vocês. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o tema de hoje? Por minha parte, não. Talvez quem nunca ouviu, né, eu acabo falando um pouco rápido esses termos e tal, tem uma certa dificuldade de entendimento, tá? Mas isso não é bicho de sete cabeças. Do momento que esse material está disponível para vocês, leiam com mais tranquilidade. Quando você lê, você começa a pensar do outro lado, tá? Então você começa a pensar como auditor. Eu não sei nem o que o auditor faz. O auditor, ele vai lá para confirmar o que você escreveu. Então, quando na norma está falando assim, que você tem que criar mecanismos ou você tem que criar formulários, aí você para e pensa como auditor. O auditor vai chegar para você e vai falar assim, evidencia para mim que você fez isso. Então, você tem que criar um formulário, um mecanismo para evidenciar para o auditor. Tá bom? Então, imagina, eu sou auditor, eu vou auditar a sua empresa e está lá que, sei lá, vou auditar, talvez você tenha essa gestão aqui, você tenha a 31.000, tá? Aí, vou lá auditar, enfim, tá? Vamos fazer uma suposição. Eu chego e vou perguntar para você, como que você faz as suas análises de risco? Eu faço assim, evidencia para mim. Então, você deve ter um formulário que você vai, em primeiro lugar, um formulário, você vai colocar, esse aqui, seu meu inventário de risco. Então, a partir do inventário, eu coloquei todos os problemas que eu tenho, e a partir dos problemas que eu tenho, eu separei em qualitativos e quantitativos, né, que são as avaliações, e aí desses aqui eu separei o que são tolerável, o que não são toleráveis, e dentre os toleráveis os não toleráveis, eu coloquei aqui a probabilidade. Aí eu começo a esmiuçar isso dentro de um documento, eu consigo evidenciar em cima de um documento, entendeu? Então, quando eu falo, vamos trabalhar o ruído aqui, um exemplo. O ruído evidencia para mim os locais, porque a própria norma fala que você tem que apontar onde tem os riscos. Tá? Quais foram as ações que você tomou para minimizar ou neutralizar, desde a fonte, da trajetória e do funcionário? Olha, então, aí você vai descrever como que você fez e eu vou querer evidenciar. Então, evidencia para mim tudo isso que você está falando. Então tá aqui, ó. Eu tenho monitoramento, minha primeira medição foi em tanto, eu tenho meu cronograma que eu vou fazer tanto tempo, mas como que você chegou a que esse risco é tolerável? Com base nesse levantamento que eu fiz, que definimos aqui no nosso comitê, que a legislação ela fala em 85 decibéis, a ação é 80 decibéis. Então, nós definimos aqui que menos de ação, menos de 80 decibéis, tá? A gente só ia ficar em alerta. Eu faço um monitoramento, tá? Eu vou fazer um monitoramento anual. O que tiver na ação, eu faço a cada 3 meses, o que tiver acima, eu faço mensal, enfim. Mas isso documentado e evidenciado numa planilha, alguma coisa dessa forma. Beleza, galera? Mais alguma pergunta?
Aliás, ninguém perguntou, né, o que falei. Tá tranquilo, professor. Tá bom, então o tema, assim, ele aparenta ser mais teórico, mas ele é muito rico. No momento que você começar a ler agora, lógico que você vai ler com uma outra ótica, você vai começar a encaixar essas palavras que eu falei que talvez não soam bem no seu ouvido, você vai começar a enxergar ela de uma forma melhor. Beleza, galera? Alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu encerro a gravação. Encerrando a gravação...